E a partir de agora, a nossa conversa é com o deputado federal Benis Leocádio, do União Brasil, agora a Federação União Progressistas. Deputado Benis, bom dia, seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos que nos acompanham agora aqui no Jornal da Manhã, através da Jovem Pan Natal. Deputado Benis, há pouco, antes do senhor entrar no estúdio, eu falava sobre essa questão da CPI do INSS. A semana começa numa expectativa envolvendo a convocação do ex-ministro Carlos Lupe e uma discussão se o irmão do presidente Lula vai ser convocado ou não. Deputado, como você acompanha essa polêmica e esse debate? Ana, tivemos a instalação dessa CPMI na semana passada e fico muito à vontade para falar sobre ela, porque também assinei o pedido de instalação da mesma, como membro do União Brasil, e fico mais satisfeito ainda que um dos dirigentes da CPMI, o relator, nosso colega deputado Alfredo Gaspar, deputado da União Brasil do estado de Alagoas, membro do Ministério Público daquele estado, foi procurador-geral de Justiça, ou seja, com muita preparação, com muita habilidade para fazer um bom trabalho. Espero que ao lado do presidente e dos demais membros consigamos fazer um bom levantamento e que se puna quem realmente cometeu crime, ainda mais quando se sabe contra pessoas vulneráveis, digamos, idosos, que de certa forma têm dificuldade extrema de lidar com as ferramentas tecnológicas hoje, né, de que de repente um desconto é feito no seu contra-cheque e ele às vezes mesmo percebendo tem dificuldade de pedir suspensão. E a gente sabe que pelo volume que se teve nesses últimos anos foi de extrema gravidade, bilhões de reais levados, e aí doa quem doer, quem dever que pague. Eu espero que se não se faça disso palanque político, mas se levante realmente quem cometeu essas irregularidades e ao final tenha a devida punição conforme a lei. A gente já está vendo que, conforme esses dirigentes escolhidos, o compromisso é realmente de apuração e que ouça quem tenha que ouvir, seja irmão de presidente, parente de parlamentar, pessoas que tiveram por trás dando sustentação a essas formas de descontos dos aposentados. A gente torce para que num curto espaço de tempo tenhamos um desfecho e a punição àqueles que forem pegos em culpa. Deputado, nesse contexto, o senhor acredita que vai passar a proposta do irmão do presidente Lula ser ouvido nessa CPMI? Eu não acho difícil, até porque pela sinalização da escolha dos membros que vão gerir a CPMI, né, tanto o presidente como o relator, foi uma maioria que, de certa forma, se a gente for colocar a situação em oposição, foi uma vitória da oposição. Então, se mantido esses votos e conhecedores que são para se investigar quem quer que seja, eu tenho a impressão que deva sim ser aprovado, convocado, ouvido e levantado os esclarecimentos que ele possa fazer. Deputado Benis, vamos falar um pouquinho sobre 2026, sobre política. O senhor está afiliado à União Brasil. Confortável, deputado, permanece para o seu projeto político de 26 no União Brasil? Veja bem, Ana, agora com o advento da formação da União Progressista, né, que é o somatório dos dois partidos, né, tanto União Brasil como o PP, ou Partido Progressista, aqui no Rio Grande do Norte nós chegamos agora a 4 parlamentares. Infelizmente esta semana já tivemos sinalizações ou confirmações da colega deputada Carla Dix, que deverá migrar para o PL, e ficamos aí eu, o deputado Robson Faria e o deputado João Maia, que são filiados ao PP, mas também já temos sinalização de uma formação de nominata competitiva, com chances da disputa da hoje vereadora Nina Souza, primeira-dama de Natal, também disputar uma cadeira de deputado federal. Então, a torcida é que consigamos chegar aos 9 nomes que comporão a nominata da federação e, se Deus quiser, possamos ter a conquista aí de uma boa quantidade de mandatos, garantindo assim o fortalecimento dessa união de partidos aqui no Rio Grande do Norte. O senhor disse que é uma nominata competitiva, citou o nome da primeira-dama de Natal e secretária Nina Souza, vereadora licenciada. Tem outros nomes já confirmados nessa nominata, deputado Benis? Em conversas com o nosso prefeito e amigo, ex-deputado Paulinho Freire, tem colocado que o vereador de Natal, Matheus Faustino, também intenciona disputar uma vaga de
deputado federal na federação. No caso, hoje, ele filiado à União Brasil, e também conversas muito adiantadas através do presidente João Maia, né, do PP aqui no estado, com o ex-deputado Rafael Mota, a quem a gente aproveita aqui para desejar boa sorte a ele, que se recupere deste acidente que sofreu agora no final de semana. Já tivemos conhecimento, e você noticiava aqui, que ele foi transferido para São Paulo, né, para concluir seu tratamento, e torcemos pela sua plena recuperação e que possa ser um desses nomes também a fazer parte da federação. Além de expectativa que temos de Mossoró, que possamos ter também um candidato lá, aliado do prefeito Alisson Bezerra, que é um provável pré-candidato a governador por esta federação ou pela União Brasil, e aí ao final nós tenhamos realmente nomes que venham ter uma representatividade significativas e possamos conquistar o maior número de cadeiras na Câmara Federal na eleição de 2026 dentro da Federação Progressista. Deputado Benes, como é que o senhor recebeu? O senhor citou há pouco o nome da deputada federal Carla Dickson, e ela disse que estava deixando a União Brasil porque não queria ser esteira de luxo. Como é que o senhor recebe essa declaração dela? Olha, eu lamento a saída da deputada Carla, da nossa família União Brasil, mas ao mesmo tempo respeito, porque ela que sabe o potencial que tem para a disputa de 2026. Claro que eu não vou dizer aqui que ela está certa de que seria esteira de luxo. Ninguém pode prever essa situação, até porque o resultado eleitoral numa nominata depende muito do somatório de votos de todos os seus candidatos. E ninguém tem aqui, digamos, adivinhão no bolso, como a gente diz no popular, para saber quantos votos a federação vai ter, quantos votos o PL vai somar, quantos votos a nominata do PT vai somar, e é toda uma conjuntura que ao final, aquelas nominatas que não alcançarem o número do ponto de corte no quociente eleitoral, que aqui no Rio Grande do Norte, na eleição de 2022, nós tivemos um exemplo de 3 nominatas que não alcançaram. A do MDB, com a candidatura do ex-governador Garibaldo Filho, que somou mais de 90 mil votos e não conseguiu alcançar esse ponto de corte. A nominata de Solidariedade, com o ex-deputado estadual Kelps Lima, né? E a do PP, com o nosso colega ex-deputado Beto Rosado. Foram quase 500 mil votos perdidos, ou seja, jogados fora. Eles não foram aproveitados porque essas nominatas não alcançaram os 80% mínimo para eleger um primeiro nome. Então é melhor você estar numa nominata que tenham muitos candidatos com votações expressivas, porque esse risco você não correrá. Ou seja, no mínimo, o ponto de corte para eleger 1, 2 ou 3 ou 4 deputados, você vai alcançar, como aconteceu com o PL também na eleição de 22. Agora, uma diferença, Ana Ruth. No PL, em 2022, só alcançou as 4 conquistas de vaga ou de cadeiras, no caso, o Sargento Gonçalves, General Girão, João Maia e Robson, porque as outras nominatas não tinham suplentes com o mínimo de 20% que a legislação exige. No caso, Carla Dickson, no União, a vaga rodou para a União, mas ela só tinha 43 mil quando era necessário 46. Para o PT, Samanda só teve 33 mil votos, precisava ter tido 46. Ou seja, 3 vagas da eleição de 2022 poderia ter sido do União ou do PT se tivesse candidatos com essa musculatura de no mínimo 46 mil votos. O que é que a gente espera na federação agora em 2026? É exatamente o contrário disso. E ainda mais, nós estamos tendo 2 candidaturas saindo da nominata do PL, que as 2 somaram 200 mil votos dos 360 mil que o PL conquistou em 2022. Quem são? João Maia e Robson, que em 2022 tiveram 100 mil votos aproximadamente cada um. Ou seja, esses 200 mil votos eu considero assim que migrarão naturalmente para a Federação União Progressista, porque são votos de lideranças, votos de trabalho, de transferências, de relações municipalistas com prefeitos, com ex-prefeitos, com vereadores, com lideranças locais. Não é voto de opinião, é um voto que se assemelha muito à situação do deputado Benes. Eu vivo dia a dia próximo das lideranças, dos municípios, trabalhando muito presente, porque é um ditado popular, o que olhos não vê, coração não sente, Ana. Então eu gosto muito de estar na base, nos municípios, sentindo e conhecendo as dificuldades e suas demandas para tentar resolver dentro do alcance das nossas condições, principalmente com a destinação das emendas parlamentares.
eleições. Deputado Benes, União Progressistas, essa federação, a gente pode dizer que é uma federação que já tem um pré-candidato ao governo, que é Alisson Bezerra, ou seja, o nome dele já é consenso dentro da federação? Embora não tenhamos ainda essa afirmação por parte dele, Ana Ruth, mas o natural e o sentimento que temos enquanto membro da federação é de naturalmente essa candidatura se afirmar no pleito de 2026. É um nome que em todas as regiões do estado, onde você faz um levantamento, hoje mesmo que saibamos, seja uma fotografia do momento, né, uma amostragem da realidade, o nome de Alisson aparece muito bem como opção para uma pré-candidatura de governador no ano 2026. Imagine quando a gente começar os trabalhos de discussão, de visitas, de debates, de reuniões, de encontros que nós estamos programando fazer nas várias regiões do estado, esse nome vai crescer muito mais. E eu gosto muito de dizer, Ana Ruth, que as lideranças no projeto de pré-candidatura do prefeito Alisson Bezerra deverão chegar amanhã por gravidade, porque a opinião pública já foi. As pessoas que elegerão ou que escolherão governador, presidente da República, deputado, no caso do Rio Grande do Norte, a gente já tem, assim, digamos, uma sinalização de que o nome de Alisson está na boca do povo. Não é deputado Benes, não é o senador Zé Agripino como presidente da nossa União Progressista e torcedor número 1 dessa pré-candidatura de Alisson aqui no estado, que vai dizer, ou por vontade dele, vai colocá-la numa condição de competitividade ou de certa vantagem. Então eu entendo que candidatura majoritária forte é aquela que nasce do anseio popular, do meio das conversas das pessoas, por mais simples que seja, nos vários rincões do Rio Grande do Norte, seja de Venha Ver, a Vila Flor, a Bahia Formosa, a Natal, onde já vimos pesquisas que o prefeito Alisson aparece muito bem como opção de pré-candidatura a governador do ano 2026. Então o que a gente está sentindo e está vendo é que é uma coisa que pegou. Ou seja, está no sentimento das pessoas o desejo de que a grande gestão que Alisson faz em Mossoró hoje, transformadora, aprovadíssima, numa reeleição de quase 80% dos votos, ou seja, todos os moçoroenses estão atestando de que o governante Alisson sabe fazer o trabalho que um bom gestor tem que fazer. Ou seja, uma aceitação de quase 80% é praticamente inquestionável. Ou seja, lá se rompeu as bandeiras partidárias, os palanques se desmancharam e as pessoas escolheram numa reeleição de prefeito municipal, Alisson com essa expressiva votação. Então, por quê? Está fazendo o que o moçoroense desejava ver e não será diferente no Rio Grande do Norte se ele conseguir continuar com esta candidatura, naturalmente disputar e se eleger. Nós temos a impressão de que ele poderá repetir no estado aquilo que realmente precisa ser feito, cuidar das pessoas. Ana. O governante precisa estar sempre antenado que se ele puder fazer as políticas públicas que realmente melhoram a vida das pessoas, uma saúde de qualidade, segurança pública, assistência social, infraestrutura urbana, preparar o município ou o estado para que a atividade privada enxergue as condições viáveis de se gerar emprego e renda, eu tenho certeza que é uma vontade que cada um tem, e há um ditado popular. Meu avô foi vereador no município de Angicos por 4 legislaturas, quando o vereador não tinha salário na rua, era por vocação, e dizia assim: meu filho, quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, a metade está pronta. Então, se Alisson, com a experiência que tem, e se diz disposto, com vontade dessa disputa, e fazer essa virada de mesa no Rio Grande do Norte, vamos torcer que tudo dê certo e ele possa chegar lá e provar realmente o que está fazendo em Mossoró, fazendo no nosso RN. Deputado, o problema é que com essa vontade de ser governador, tem Cadu Xavier do PT, Rogério Marinho do PL e Álvaro Dias do Republicanos, além de Alisson Bezerra, ao qual o senhor fazia referência. O que é que o senhor, com toda a experiência política que o senhor tem, como líder político, deputado federal, o que é que o senhor pensa sobre esse cenário de 4 nomes? Ana, eu diria que todos os nomes merecem, devem ter o nosso respeito, e é natural que todo filiado político, algum partido político que deseje se candidatar, tenha o direito. Agora, como acabei de dizer, se essa vontade popular foi expressada em nome de alguma dessas candidaturas, como sabemos que hoje ela existe fortemente em torno do nome de Alisson, eu tenho a impressão que dificilmente essa curva mudará de posição ou de direção dessa vantagem, ou dessa sinalização de que a aceitação popular elegerá o próximo governador do Rio Grande do Norte. O Cadu, um grande técnico, não tenho dúvida, conheço ele pela atividade que desempenha, não só como fiscal
de rendas do nosso estado, mas também secretário de tributação, mas levará no seu projeto de candidatura um legado de muita reprovação do governo da professora Fátima. Isso é inegável, indiscutível, e não acredito que candidatura representando este legado possa ter sucesso eleitoral. O ex-prefeito Álvaro Dias, um grande quadro também, mas ao que assistimos hoje, ainda sem grupo defensor desta candidatura. Nós não percebemos ainda um agrupamento de partidos ou de lideranças do nosso estado trabalhando esse projeto de candidatura do ex-prefeito Álvaro Dias, que tem todo o nosso respeito, fez uma grande gestão na capital do estado, é um político do interior, oriundo lá do Seridó, da cidade de Caicó, tem toda a minha admiração e respeito e amizade, mas enxergo isso. Por qual agrupamento partidário o ex-prefeito Álvaro Dias poderá ou poderia ser candidato? Depois, o senador Rogério Marinho, que representa um espectro da política do nosso país e do Rio Grande do Norte, na questão da direita, né? Ou principalmente o bolsonarismo, mas nós sabemos que, levando em conta as últimas eleições aqui no estado, isso tem um teto, mas muito baixo. Se a gente perceber qual o percentual de votos que a candidatura Jair Bolsonaro recebeu no Rio Grande do Norte, e aí não só no Rio Grande do Norte, no Nordeste como um todo, há uma certa tendência de favoritismo da liderança ainda do presidente Lula, principalmente no nosso Nordeste brasileiro. Isso é indiscutível. Embora Natal já tenha sinalizado na eleição passada, né, na eleição do prefeito Paulinho Freire, aí é diferente, porque foi um agrupamento de partidos e liderança. Lá se somou União Brasil, do nosso ex-senador Agripino, o Podemos do senador Estício Valentim, o PL do próprio Rogério Marinho, aqui representado no estado, do União Brasil, do PP, do deputado João Maia, ou seja, vários partidos políticos que se somaram numa disputa de segundo turno entre praticamente centro-direita e a esquerda, representada pela candidatura da colega deputada federal Natália Bonavides. Então, para o Rio Grande do Norte, o que a gente vê hoje, na formação desses agrupamentos, é a União Progressista já com a definição de PP e União Brasil, compondo a federação, outros partidos também numa larga discussão, e não descarto aqui, Ana, o sentimento, ou a possibilidade de um entendimento de uma candidatura única do centro-direita. E aí, temos delegado e deixado sob a responsabilidade do nosso colega Paulinho Freire, que é do União Brasil, o recém-eleito aqui em Natal, fazendo um grande trabalho hoje como gestor, e tem um relacionamento extraordinário com o senador Estives, com o senador Rogério Marinho, com os representantes da direita bolsonarista no Rio Grande do Norte, que quem sabe amanhã possamos estar no mesmo projeto, numa candidatura de Alisson, como postulante a governador, representando a Federação do União Brasil, numa conversa franca com o agrupamento do Partido Liberal, que, claro, está colocando a candidatura do senador Rogério Marinho, que tem todos os seus méritos, tem um quadro técnico extraordinário, muito capacitado, fez muito pelo nosso estado enquanto ministro da Integração Nacional, mas se formos também considerar esse teto limitador, que eu coloco assim, da direita ou extrema direita no estado, hoje o Alisson se destaca muito mais porque não tem essas amarras ou essas limitações de ser de extrema esquerda ou de extrema direita. Eu acho que o eleitor potiguar está preocupado em eleger alguém que vá realmente resolver os problemas, as dificuldades, as demandas do dia a dia da nossa população. E sabemos também que não é fácil. Eu já fui governante, embora de um pequeno município, com uma proporção muito menor do que o Rio Grande do Norte, mas quem vivenciou gerir uma administração pública, seja municipal, mesmo de pequeno, médio ou grande porte, podemos falar assim, como Mossoró aqui no estado, tem o conhecimento, tem a vivência, tem o aprendizado de fazer o dever de casa também como governador do estado. E eu sei que com o amadurecimento que já tem o prefeito Alisson, ele está perfeitamente credenciado e capacitado, naturalmente com o apoio das agremiações que estarão se somando ao seu projeto para fazer realmente aquilo que o Rio Grande do Norte precisa. E eu acho até, Ana, que os últimos governos que nós tivemos foi um verdadeiro triturador
de lideranças ou da história política desses governantes. Comecemos aí, já no final do governo da nossa saudosa professora Vilma, que fez um grande trabalho, mas sabemos como foi a dificuldade de concluir o seu último mandato de governadora. Depois, o mandato da ex-prefeita Rosalba Ciarline, depois o ex-governador, hoje colega deputado Robson Faria, e hoje a professora Fátima, que havia uma esperança muito grande em nós potiguares de que Lula presidente e Fátima governadora, as coisas mudariam, e nós não estamos vendo essas mudanças acontecerem ou chegarem. Claro, alguns investimentos sendo feitos, como já vinham sendo feitos no governo Bolsonaro, acredito até com maior celeridade. O ministro Rogério vivia quase que semanalmente aqui no Rio Grande do Norte, inaugurando, entregando, anunciando, contratando obras e investimentos que melhoraram a vida do Potiguar. Mas hoje o governo federal alinhado politicamente, PT no estado, PT no Brasil, mas não tem acontecido isso que a gente sonhava ou desejava. Então, a meu ver, essa vinculação da atual conjuntura do governante nacional não vai se vincular à questão local pela, digamos, burros na água, como a gente está vendo hoje, como o popular se gosta de falar, aquilo que se esperava acontecer e não aconteceu. Por isso que acredito, torço e vejo de que Alisson possa ser esse nome que os potiguares esperam hoje, que realmente faça a diferença, até pelo seu histórico. Um camarada que saiu lá da zona rural de Mossoró, servidor da UFES, se elege deputado estadual, derrota a grande liderança da ex-prefeita Rosalba Ciarline e seu grupo político, que há décadas comandava a política lá em Mossoró. E hoje está mostrando que realmente conseguiu conquistar não só a confiança do povo moçoroense, mas também traduzindo em realidade aquilo que prometeu fazer. Está de parabéns, e eu entendo que ele está credenciadíssimo para ser um governante do nosso estado. Deputado Benes, e se a gente vai ainda focar em 26, Senado Federal? Alisson Bezerra é próximo à senadora Zenaide Maia, aliás, próximo para dizer o mínimo, para aliados. A senadora Zenaide Maia, essa chapa com Zenaide Maia, ela já é uma realidade para os senhores do União Brasil? Olha, a senadora Zenaide Maia tem uma parceria política com o prefeito Alisson Bezerra a nível de Mossoró. Ele, como prefeito, foi muito bem assistido pelo mandato da senadora, que, aliás, tem assistido muitas administrações RN afora. Tenho visitado muitos municípios e sempre me encontro nos eventos, ou de entrega de obras, ou de anúncios de investimentos a serem feitos nesses municípios, como antes de ontem mesmo, sábado à tarde, estava no município de Santo Antônio, ao lado do prefeito Raulson, do deputado Kleber Rodrigues e da senadora Zenaide. Lá, juntos, anunciávamos investimentos significativos para a administração de Santo Antônio. Igualmente ela fez para Mossoró. Mossoró até com um diferencial muito grande. O prefeito Alisson tem me registrado que não pode de forma nenhuma deixar de reconhecer o que o mandato da senadora tem feito por Mossoró. Então é desejo dele continuar com esse compromisso, com essa parceria e retribuindo essa cobertura, ou seja, essa assistência que o mandato da senadora tem dado aos moçoroenses. A nível de federação ainda não há esse entendimento. Nós não tratamos ainda como definido de que a senadora Zenaide será ou seria a opção de uma das duas vagas de senadores a apoiarmos. Não está fora do radar. Com certeza vai chegar o momento de articularmos ou discutirmos essa situação, até porque, como eu disse, o prefeito Alisson poderá ser a opção dessas várias agremiações que a gente está vendo no tabuleiro político de 2025 em direção ao projeto de 2026, como citei aqui, o PL, o Podemos, o PP, e que vai se conversar com essas pessoas também. Quem serão seus candidatos a senador, deputado? O senhor já fechou? Hoje ainda não, mas... Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Como opção, eu tenho a impressão que, se consolidar a sua candidatura, até pelo meu histórico de bandeira municipalista que tenho, da defesa e importância que tem o projeto de se fortalecer cada vez mais os municípios do Brasil e do Rio Grande do Norte, o ex-prefeito de São Tomé, Babá, se for confirmada como candidatura do seu partido, hoje filiado ao PL, eu tenho a intenção e anuncio aqui, Ana, que seria uma das minhas opções para uma candidatura de senador em 2026. Então aguardo tanto a definição do nosso União Progressista, com quem estaremos alinhando politicamente e que se disponha a disputar uma cadeira de senador, a gente vai tomar uma decisão no futuro para que possamos fechar as duas chapas. Tenho uma simpatia muito grande pela senadora Zenaide, como acabei de falar aqui,
temos andado Rio Grande do Norte afora, em vários municípios, de mãos dadas, lutando por investimento em nossos municípios, a partir do município em que ela é primeira-dama, em São Gonçalo, onde a gente tem União Brasil como parte da vitória de Jaime Calado, há mais um mandato na Prefeitura de São Gonçalo. A União Brasil lá elegeu 2 vereadores, a vereadora Delma Silva e o vereador Tiago, e se Deus quiser vamos estar juntos em 2026 para também continuar trabalhando por São Gonçalo e por outros municípios do Rio Grande do Norte. Então a sua chapa, deputado Benes, pode ser Babá e Zenaide Maia? Não descarto, até porque foram as únicas pessoas com quem já sinalizamos ou conversamos sobre esse projeto. Nenhum outro postulante chegou a abordar o deputado Benes sobre possível apoio, sobre possível aliança, e é natural, quando a gente está num ano de véspera de eleição, as conversas começam a acontecer, e do prefeito Babá, Ana Ruth, é até diferente. Eu que estou me oferecendo. Diz que coisa oferecida não tem valor, mas tem um respeito muito grande por ele, foi administrador de um município do porte de Laje, me sucedeu na Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, tem todas as credenciais para nos representar em qualquer posto, se fosse de deputado estadual, de federal, de senador, de vice-governador. Então tem na minha mente, se amanhã ele disputar uma eleição, terá Benes como soldado ao seu lado para irmos à luta. Deputado Benes, uma última pergunta. Muito se fala sobre a candidatura de Rogério Marinho, o senhor já citou aqui, muito se fala da candidatura de Alisson Bezerra, e há quem diga que saírem os dois. Mas eu queria voltar a um toque que o senhor trouxe aqui da figura de Paulinho Freire. Então, hoje cabe a Paulinho Freire promover ser ponte ou promover a união desses 2 grupos de centro-direita, deputado Benes? Eu diria que ele já vem sendo, Ana, na medida em que postulou a eleição de Natal, sagrou-se vitorioso, e contando com a união desses vários segmentos da política do Rio Grande do Norte, ele juntou de PL, a PP, a União Brasil, a Podemos, a vários partidos que o fizeram prefeito e que agora temos a missão de ajudá-lo, de fortalecê-lo. É natural que, pela relação que ele tem, a confiança que goza dessas lideranças, possam realmente estar também direcionando para o projeto de eleição majoritária do nosso estado esse desfecho de união, e ele tem continuado essas conversas. Semana passada mesmo em Brasília, almoçamos juntos, ele, o senador Agripino, o prefeito Alisson, a hoje secretária de assistência de Natal, a vereadora licenciada Nina Souza, e as conversas naturais giram totalmente, e ele sempre expressa essa torcida de que espera que nós possamos nos convencermos, digamos assim, cada um que tem seus projetos pessoais, e em determinado momento abrirmos mãos e pensarmos no coletivo, o que as pessoas do Rio Grande do Norte estão querendo. Porque às vezes você tem um partido, você tem a vontade, você tem o desejo, mas não tem a demonstração ou a sinalização da opinião pública ou do eleitorado, que é quem tem o poder de decidir, de votar e de eleger ou deseleger quem quer que seja, numa eleição como a gente vai enfrentar em 2026. Então, Paulinho Freire continua sendo esse ponto de ligação, de encaminhamento, de condução do processo, e goza da total confiança das lideranças que fazem União Progressista no Rio Grande do Norte, a partir do presidente estadual, senador Agripino, do deputado João Maia, do deputado Robson, do deputado Benes, que temos a certeza de que ele lutará pela união desse grupo, que será muito melhor para o Rio Grande do Norte. Deputado federal, deputado Benes Leocádio, alegria recebê-lo aqui, deputado. Eu desejo um excelente dia, uma grande semana para o senhor. Ana, eu que agradeço, embora eu não soubesse que era para você falar tanto de política, coisa que eu não entendo muito, viu? Deputado, o senhor é modesto. Não, embora já esteja aí há algumas décadas nessa luta e militância, mas continuo a aprender. Com você a gente tem aprendido muito aqui. Parabéns pelo programa e pelo que tem feito. Estarei sempre à disposição. Será um prazer voltar aqui sempre que convidado. Muito obrigada, deputado. Uma excelente manhã para o senhor, uma grande semana.